Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Preparados para conhecer a história de mais um santo? Então vamos hoje nesse nosso quadro do Santo do Dia aqui, no nosso canal do YouTube da Desterro FM, conhecer a história de um outro grande homem de Deus. A igreja comemora São Melquiades hoje, dia 10 de dezembro. E nós temos a história desse grande homem, que ele nasceu na África, ele era do norte da África, mas migrou para Roma e fazia parte do clero romano quando, em 310, o Papa Eusébio morreu e ele foi eleito sucessor de Eusébio, assumiu a cátedra de Pedro, se tornou Papa da Igreja Católica. Mas, nessa época, ainda haviam as perseguições, estava no final, mas ainda ele passou justamente pelo período da mudança, porque quando ele assumiu como Papa, ainda a igreja sofria uma grande perseguição por parte do imperador romano. Mas logo depois, do ano 312, o imperador Constantino, numa famosa batalha, assumiu o Império de Roma, derrotando seus inimigos nessa famosa batalha. E Constantino, que tinha a sua mãe cristã, uma outra grande santa, que um dia nós contaremos a história dela aqui nesse nosso quadro, Santa Helena, ele decretou a liberdade religiosa e assim os cristãos puderam, por assim dizer, sair das catacumbas, sair da clandestinidade e exercer publicamente a sua doutrina, a sua fé. E assim, nessa época, o nosso querido Melquiades, o Papa Melquiades, era o Papa da Igreja. Então ele pegou justamente esse período da transição, da perseguição para a liberdade religiosa. Mas olha só, ele enfrentou as tribulações externas devido à perseguição do Império Romano. Assim que ganhou a liberdade religiosa, começou a enfrentar os inimigos de dentro da Igreja. Uma grande heresia se espalhava com muita força dentro da igreja, o donatismo, que veio de um bispo de Cartago, Donato, que ele pregava que a Santíssima Trindade, o Pai era mais importante que o Filho, que era mais importante que o Espírito Santo. Não era a Trindade como nós a concebemos, um só Deus em três pessoas. E também eles tinham um rigorismo muito grande. Assim, as pessoas que eram pecadores públicos, os pecadores públicos que queriam se converter, eles não aceitavam a conversão dessas pessoas. E também recriminavam que os cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano e apostataram da fé, eles não permitiam que essas pessoas retornassem, se arrependessem e retornassem para a fé cristã. Inclusive diziam que os que batizavam e tinham feito isso, o batismo deles era inválido. Assim houve um grande embate dentro da própria igreja, mas Melquiades conseguiu ter um pouco mais de sucesso e superou com bastante força essa heresia, condenando justamente essa cisma, porque a heresia do donatismo chegou a ser cismática, ela queria separar a igreja, uma parte da igreja de Roma. Muito bem, Melquiades teve um pontificado relativamente curto, foi de apenas 4 anos. No ano de 314 ele partiu para a glória de Deus. Mas esse período que ele esteve na igreja e gozou da liberdade religiosa, ele conseguiu dar uma organizada nas dioceses, nas sedes da igreja em Roma e em certa parte da Itália. Recuperou muitos bens da igreja que haviam sido subtraídos, haviam sido roubados ou mesmo escondidos. E também Melquiades conseguiu ter um pouco de prestígio político frente ao governo de Roma daquela época. Assim, nós temos um grande homem de Deus, que passou por um pontificado relativamente curto, mas dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus, ao serviço do próprio. Ouviu o chamado de Deus e deixou que o Espírito Santo o guiasse pelo seu caminho. Assim, se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho
para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais um Santo do Dia! Santo do Dia, uma produção Desterro FM.